Morning, guys! How are you? I'm okay, thank you. Hoje nós iremos fazer duas frases, não é? Com a voz passiva, observando as alterações que são feitas, o tempo verbal, não é? A preposição by e etc, ok? Vamos lá. Para formarmos a voz passiva em inglês, nós precisamos de quê? Quem lembra? Em uma estrutura em inglês, numa frase, ao detectar o tempo verbal, você vai ver o seguinte: vai ter que ter o verbo be, ou no presente, ou no passado, ou no futuro, e após o verbo be, vai vir o particípio passado dos verbos. Os verbos, eles podem serem regulares ou irregulares. Aí vai haver alguma mudança, porque para formar a voz passiva em inglês, o verbo ele tem que estar no particípio passado, ou seja, na terceira coluna. No livro de inglês de vocês tem lá atrás a lista completa dos verbos irregulares, ok? Então vamos ao primeiro exercício. Larissa washes her hair every day. Nós percebemos aqui que washes está no simple present, ou seja, no presente simples, no presente do indicativo. Então, o verbo be, ele vai o quê? Acompanhar o tempo verbal. Se a frase estiver no presente, o verbo be na voz passiva também ficará no presente. Contanto que o particípio passado, ele deve ser transformado. Para os verbos regulares, só é repetir. Por quê? Porque os verbos regulares no passado em inglês fazem o particípio passado igual. Agora, se for um verbo irregular, vocês sabem que os verbos irregulares em inglês, eles podem ser uniform, ou seja, ter as três formas iguais, biformes, duas formas iguais, ou three forms, as três formas diferentes. Não é isto? Então, vamos lá. Larissa washes her hair every day. Então, Larissa lava o cabelo dela todo dia. Então, eu vou colocar todo dia, every day, her hair. Pronto, então aqui eu já completei, ó. Todo dia o cabelo dela é lavado, não é? Larissa lava o cabelo dela todo dia. Todo dia o cabelo dela é lavado, ok? Então aqui eu coloco o quê? O verbo be, para eu formar a voz passiva, o verbo be acompanha, né? O tempo verbal aqui está no presente, o verbo be no presente, sabendo que está no singular. Todo dia o cabelo dela, her, que é quem? Larissa. E o verbo wash, washes, ele vai para o particípio passado. Sabendo que ele é um verbo regular, wash, washed. Então aqui você só acrescenta ed. Então, todo dia o cabelo dela é lavado. Ok, gente? Agora vamos para the teacher solved the problem in class. Ou seja, o professor ou a professora solucionou o problema na sala. Então, eu vou colocar the problem in class. Temos que perceber o tempo verbal. Aqui está no passado, né, gente? Com ed. Então, was, porque é singular, né? Agora ficou no singular, porque o problema singular foi. Solved também é um verbo regular. O particípio dele passado a gente repete. Então, vai ficar: o problema na sala foi resolvido, solucionado por quem? Aí a gente agora coloca a preposição by, né? E por quem foi? Pelo professor, não é? By the teacher. Então, vocês percebem que em algumas frases a preposição by, ela é colocada e outras não. Tanto faz, porque o importante da voz passiva em inglês é a ação propriamente dita, é a ação feita, executada. Por quem foi feita, não é tão interessante, mas vocês poderão ver em frases com ou sem a preposição by, ok? See you!